Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu e meus dois amigos, Bruno e João, estávamos voltando de uma trilha que fizemos bem no fundo da mata perto do nosso bairro. Era uma noite chuvosa e, por mais incrível que pareça, acabamos nos perdendo, mesmo tendo feito esse caminho várias vezes à noite. Quando paramos para descansar, meu amigo pisou em algo duro que estava saindo do chão. Ele pegou o objeto e descobriu que era uma espada, não uma muito impressionante, apenas uma katana barata. Depois de brincarmos que ela poderia estar amaldiçoada ou usada para atos sombrios, Bruno decidiu ficar com ela. Alguns dias depois, Bruno me entregou a espada enquanto eu estava na casa dele, dizendo que queria que eu a ficasse com ela. Notei que ele havia desenhado uma cruz no estojo com marcador permanente. Achei estranho, mas não comentei nada e levei-a para casa. Assim que a trouxe para casa, minha mãe começou a reclamar que ouvia passos subindo as escadas todas as noites quando estava sozinha. Eu brinquei, dizendo que talvez fosse a espada que eu havia trazido, e comentei isso com Bruno. Ele explicou que tinha me dado a espada porque, segundo ele, sempre que a tocava, sentia-se irritado e tinha pensamentos negativos. Ele desenhou a cruz porque achava que a espada estava amaldiçoada. Mais tarde, quando cheguei em casa, decidi jogar a espada de volta na floresta. Foi então que percebi que a cruz havia sumido. Não estava apagada ou borrada, simplesmente desapareceu. Isso foi a gota d'água, então joguei a espada de volta na mata. Agora vem a parte final e ainda mais estranha. Bruno me ligou do nada e pediu para ter a espada de volta. Fomos procurar na floresta atrás da minha casa e surpreendentemente encontramos exatamente onde eu a havia deixado. Foi apenas uma sequência de coincidências bizarras ou aquele objeto tinha algum tipo de energia ruim anexada a ele? O que vocês acham dessa situação? Eu e meu ex-companheiro estávamos administrando e mantendo um prédio antigo de apartamentos. O inquilino do apartamento 16 foi despejado e nós fomos lá para preparar o local para novas visitas. Estava arrancando o carpete, pintando, aplicando epóxi na banheira, jogando lixo fora e coisas assim. Enquanto isso, encontrei um vaso perto de uma viga de sustentação. Não havia nada de errado com ele. Era bonito demais para ser descartado, decorado com rosas e querubins. Pensei, o que devo fazer com esse vaso? Meu ex, que tinha uma forma peculiar de processar informações, disse, não vejo razão para jogá-lo fora. Está no chão? Coloque-o de volta na cozinha. Apesar da estranheza da resposta, segui o conselho e o coloquei de volta na cozinha. Trabalhamos mais algumas horas. Levamos todas as ferramentas e materiais de limpeza conosco. Deixamos o vaso na cozinha, trancamos a porta e fomos para casa, que ficava 2 andares abaixo. No dia seguinte, voltamos para terminar os retoques finais. Para minha surpresa, o vaso estava de volta ao chão. Conferi o chaveiro. Tínhamos ambas as cópias das chaves entregues pelo inquilino anterior. Peguei o vaso e o coloquei novamente na cozinha, tentando não pensar muito sobre isso. Depois, trocamos a fechadura, instalamos uma nova maçaneta, um novo trinco e novas chaves. Cerca de uma semana depois, um ótimo novo inquilino alugou o lugar. Durante a vistoria inicial, o vaso não estava em lugar nenhum. Assinamos o contrato, entregamos as chaves e seguimos em frente. 3 dias após a mudança, o inquilino bateu à nossa porta. Ei, posso trocar a fechadura da minha porta? Perguntei se algo havia acontecido. Ele respondeu, acho que alguém entrou no meu apartamento, mas nada foi levado. Instalamos uma nova fechadura na frente dele para garantir que não havia nada de suspeito. Tudo parecia funcionar bem. Comecei a passar mais tempo com o inquilino porque todos os outros vizinhos eram insuportáveis. Se você já morou no centro histórico de São Paulo, sabe exatamente do que estou falando. Certa vez, me joguei no sofá dele e o que eu vejo ali, ao lado da TV? Aquele vaso.
Perguntei. Então, o que te fez pensar que alguém esteve aqui? Você mencionou isso quando pediu uma nova fechadura. Ele respondeu. Ah, aquele vaso. Cheguei em casa e ele estava bem ali na minha mesa de centro. Cerca de 1 ano se passou e eu me tornei amigo do cara que morava no apartamento 16. Ele sempre mantinha a porta trancada, mesmo quando estava em casa. Jogava videogame, ouvia música e coisas do tipo. Eu já tinha visto algumas coisas estranhas naquele prédio, então me senti confortável o suficiente para perguntar se ele havia notado algo além do vaso, que ainda estava ao lado da TV. Ele começou a me contar sobre uma mulher de branco que aparecia nos corredores e nas escadas, vozes de crianças na cozinha, pontos frios inexplicáveis e como aquilo estava deixando-o louco. Em um momento, ele comentou: tranquei a porta atrás de você, certo? Respondi: sim, claro. Mas, quando verificamos, a porta estava entreaberta. Ele continuou dizendo que a porta às vezes se abria sozinha depois de ser trancada. Ele até viu isso acontecer na frente de várias pessoas e frequentemente encontrava a porta aberta ao voltar para casa. Se você já lidou com inquilinos, sabe que eles ficam nervosos quando percebem que suas portas foram abertas sem explicação. Para evitar problemas, peguei a cópia mestra do chaveiro principal e a mantive comigo o tempo todo. Mesmo assim, as coisas continuaram acontecendo. Depois de um tempo, começaram a se intensificar. Objetos eram movidos, itens desapareciam, e o inquilino começou a ficar muito nervoso. Decidi fazer rondas pessoais, conferindo se a porta estava fechada e trancada. Nunca a encontrei aberta ou destrancada sem explicação. Mas, em um momento em que estávamos conversando, a porta se destrancou e se abriu sozinha. Então, algo caiu da parede ou de uma prateleira bem na frente de todos. Ele ficou lá por cerca de 2 anos antes de devolver as chaves, feliz por sair. Perguntei o que ele havia feito com o vaso, e ele respondeu: deixei na cozinha. Não vou mexer com isso. No dia seguinte, passei pelo apartamento e o vaso estava de volta à viga de sustentação. Durante meus estudos de graduação, eu trabalhei como voluntário na rádio universitária do meu colégio. O maior destaque da emissora era o fato de oferecer transmissões ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de alguns programas pré-gravados. Você pode estar se perguntando como eles conseguiam voluntários para os turnos exaustivos das madrugadas, como das 3h30 às 6h. Bem, eles faziam os novatos fazerem isso. Como um DJ amador tentando subir no horário nobre, tive que enfrentar 8 desses programas matinais cheios de cafeína e com muito amor pelo trabalho. Na noite do meu 7º programa, eu estava vasculhando a biblioteca quando decidi tocar uma música de Robert Johnson, o pai do blues do Delta, que supostamente vendeu sua alma ao diabo em troca da habilidade de tocar músicas incríveis. Eu havia descoberto seu trabalho recentemente e estava ansioso para compartilhar com o público da rádio, mesmo que ninguém estivesse realmente ouvindo. A música que queria tocar era Crossroads, provavelmente sua faixa mais famosa, que aparentemente descreve o encontro fatídico entre Johnson e o diabo em uma encruzilhada no Delta. Depois de vasculhar a biblioteca, finalmente encontrei um vinil velho e gasto de gravações de Robert Johnson que parecia estar na estação há décadas. Enquanto eu tirava da prateleira, uma voluntária que eu nunca tinha visto antes apareceu na extremidade do corredor e parou, me encarando. Após se apresentar como Janine, ela perguntou hesitante: "Você vai tocar isso no rádio?" Respondi com um dar de ombros, mencionando que havia acabado de descobrir Johnson e estava animado para transmitir sua música. Sua resposta foi outra pergunta, curta e direta: "Você é o DJ da madrugada, certo?" Confirmei que sim, mas antes que eu pudesse dizer algo, ela me interrompeu, sua voz cheia de convicção: "Não toque esse disco, cara. Não à noite." Ri de forma condescendente e perguntei por quê. "É só ruim", respondeu ela. "Ninguém toca esse disco aqui à noite." Ela se inclinou e sussurrou conspiratoriamente: "Quando eu era DJ da madrugada, toquei esse disco, e quando a música terminou, o painel estava tão quente que não dava para tocar."
Outras pessoas que tocaram esse disco também passaram por coisas estranhas. Níveis de som subindo e descendo sem razão. Toca-discos parando sozinhos. Simplesmente não toque. Não vale a pena. Para não parecer rude ou desdenhoso, fingi ouvir essa mulher e coloquei o disco de volta na prateleira. Claro, ainda tinha toda a intenção de tocá-lo, ainda mais agora que era proibido. Quando cheguei às 3h30 da manhã, passando outro DJ que estava saindo, foi o primeiro disco que peguei. A rádio ficava em um conjunto de salas no subsolo de um dos prédios mais altos do campus. O primeiro andar era facilmente acessível graças a grandes escadas largas em ambas as extremidades do prédio, mas os outros andares exigiam passar por algumas portas até uma escadaria. Tanto o primeiro andar quanto o subsolo tinham apenas um longo corredor com portas ao longo dele. Depois das 8 da noite, todas as portas das salas de aula e do próprio prédio eram trancadas. A única maneira de entrar era ligar para o DJ atual e pedir para ele abrir a porta. Quando você está na rádio às 3h30 da manhã, você está completamente sozinho. Dentro de 15 minutos no ar, toquei Crossroads. O início do vinil escorregou um pouco, chiando e estalando antes de normalizar, mas fora isso, tocou normalmente. Ri um pouco para mim mesmo, pensando, então era essa a temida maldição do disco? Um pequeno pulo. Coloquei uma música mais longa depois de Crossroads e fui ao banheiro. O banheiro fica logo do outro lado do corredor da porta da rádio. Leva cerca de 10 segundos para chegar lá. Entrei, fiz xixi rapidamente, saí para voltar ao corredor e ouvi o grito. Sem dúvida, foi o som mais arrepiante que já ouvi na vida. Não era o grito de alguém se divertindo, fazendo sexo ou tentando imitar alguém em apuros. Era o tipo de som que sai da boca de uma pessoa quando está prestes a ser atacada ou viu algo tão horrível que só consegue gritar até perder o fôlego. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e quase gritei também, talvez por empatia, talvez por medo, mas me contive. O grito era claramente feminino e durou cerca de 10 a 15 segundos. Para mim, pareceu vir do primeiro andar do prédio. Não havia janelas, então não poderia ter vindo de fora. Mas eu não conseguia identificar a direção, esquerda ou direita. Imediatamente senti uma onda de frio, aquela sensação de calafrios percorrendo meu corpo da cabeça aos pés, e voltei correndo para a rádio, batendo a porta atrás de mim. Levei cerca de meio minuto para me acalmar e decidir que não podia ficar na estação. E se alguém estivesse ferido ou realmente precisasse de ajuda? Mais importante, senti um desejo ardente de saber de onde veio o grito. Não sou covarde. Com 1,88 metros e quase 118 quilos, achei que poderia lidar com praticamente qualquer coisa que encontrasse. Voltei rapidamente para a cabine, tentando ignorar o fato de que o disco de Robert Johnson estava apoiado contra a parede, como se estivesse me observando. Coloquei outra música longa e decidi deixar o álbum rolando enquanto investigava. Peguei a lanterna da estação e saí para o corredor, certificando-me de que as portas da rádio estavam bem trancadas atrás de mim. Fiz uma busca completa no subsolo e no primeiro andar do prédio, verificando cada porta e me certificando de que todas estavam trancadas. Todas estavam, exceto uma. No final do corredor do primeiro andar, uma porta de sala de aula estava entreaberta. Pausa brevemente do lado de fora, mas não entrei. Nem sequer iluminei com a lanterna. Simplesmente fiquei ali, sob as luzes halógenas do corredor, olhando para o vão escuro. Aquela porta entreaberta irradiava uma aura sinistra que me fez hesitar em me aproximar. Um impulso primordial, uma voz lá no fundo, me disse para não ligar a lanterna e iluminar a sala, pois poderia haver algo lá que eu não queria ver. Diante da porta entreaberta, recuei pelo corredor, desci correndo as escadas e voltei para a rádio, onde nervosamente terminei meu programa. Até hoje, não faço ideia de onde veio aquele grito. Pesquisei a história do prédio e não encontrei nada maligno. Era um prédio relativamente novo. Conversei com os zeladores e determinei que eles não estavam no prédio naquela noite após a meia-noite. Verifiquei até relatórios policiais e não encontrei nada suspeito.
Uma coisa que me certifiquei foi de nunca mais tocar o disco de Robert Johnson. Nem sequer o toquei. Caramba, evitei até olhar para ele se estivesse sozinho na biblioteca. Não sei qual é a história dele ou quem possuía antes, mas sei que, como fui avisado, não é algo bom. Só posso dizer isto: se você algum dia se encontrar como DJ da madrugada em uma rádio universitária no Brasil, não toque esse disco. Perto do final do ano passado, meus pais compraram um carro novo. Não vou dizer a marca ou o modelo, mas era relativamente novo e parecia ter sido pouco usado. Era um SUV 4x4. Minha mãe queria um Land Rover, mas meu irmão tinha uma implicância com marcas populares por algum motivo e a desencorajou. Para resumir, desde que compramos esse carro, minha vida desmoronou. A primeira dose de má sorte aconteceu apenas algumas semanas depois da compra, e nem foi algo diretamente relacionado ao veículo. Eu tropecei na entrada da garagem, machuquei meu joelho, arranhei minhas unhas e sofri uma leve descamação no polegar. Felizmente, tudo isso se curou em poucas semanas. A próxima coisa mais séria aconteceu em janeiro deste ano, em uma estrada rural escura. Um objeto desconhecido atingiu a coluna B com força. Por sorte, o modelo tem colunas B grandes, senão o vidro provavelmente teria quebrado. O objeto arrancou a pintura. Então veio fevereiro, e só nesse mês o carro esteve envolvido em 3 pequenos incidentes. No dia 10 de fevereiro, ele bateu em destroços na rodovia, causando danos à lataria e à pintura. O farol de freio trincou, e a tinta foi arrancada da parte inferior da porta. Nunca conseguimos determinar o que era o objeto, mas parecia uma bola e corrente, fazendo o carro saltar violentamente e produzindo cliques altos. Destruíram-se as laterais das rodas, e ficou tão ruim que achei que a porta não abriria facilmente. Mais tarde, naquele mesmo dia, o alarme do pneu disparou porque, seja lá o que fosse, criou um furo lento no pneu. O que há de estranho nesse incidente é que ele ocorreu exatamente 10 ou 11 anos após o funeral da mãe da minha mãe. Durante o caminho para o funeral, o pneu traseiro direito falhou, o mesmo pneu. E alguns dias após o acidente, minha mãe notou um rouxinol pousado no pneu traseiro direito enquanto o carro estava estacionado. Minha mãe sempre acredita que rouxinóis são uma manifestação de sua mãe, e meu pai apontou essa conexão. No dia 19 de fevereiro, recebi uma multa por excesso de velocidade, embora eu tenha lutado para encontrar qualquer ligação. No dia 28 de fevereiro, a maçaneta interna da porta traseira direita quebrou ao meio com uso normal. No dia 29 de fevereiro, outro carro bateu de lado no nosso enquanto estávamos estacionados. Trocamos informações de seguro. Então, em março, a família impôs quarentena. Desde que compramos o carro, minha vida literalmente desmoronou. Acho tudo isso muito estranho. Parece que o carro estava tentando nos dizer algo. É curioso como 3 dos incidentes danificaram o lado direito do carro, mas a batida lateral foi no lado esquerdo. A conexão do rouxinol com o funeral da mãe da minha mãe também foi estranha. Apreciaria qualquer explicação, seja coincidência ou não. É muito estranho.